Olá, aparentemente já estamos ao vivo. Deixa eu só confirmar aqui. Não está aparecendo para mim, que a gente disse que está ao vivo, mas a publicação não apareceu. Acho que está com um delay. Então, estou só confirmando realmente se nós já. Se vocês estiverem vendo a nossa transmissão, já avisem. Agora sim. As pessoas já estão cumprimentando, sejam bem-vindos a esse webinar. Hoje a gente vai falar sobre psicologia positiva voltada aos processos seletivos. Já tem uma grande quantidade de pessoas entrando aqui, né? Já estou vendo muita gente falando boa noite. E o que é mais legal é que agora a gente consegue ver os comentários de vocês aqui pela plataforma. E aí a gente vai conseguir ter muito mais interação do que a gente tinha nas outras lives, né, nos outros eventos, que a gente tinha que entrar no LinkedIn para poder ver esses comentários de vocês. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui com dois convidados super especiais para falar sobre o tema psicologia positiva voltada aos processos seletivos. São dois profissionais da área de treinamento e desenvolvimento. Eu estou aqui com o Miguel Nizenbaum e com o Hugo Nizenbaum, que são proprietários do Mapa de Talentos, uma empresa que é especializada no treinamento e desenvolvimento para empresas. E eu queria que ele se apresentasse um pouquinho. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Hugo? Tudo jóia, tudo ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Você quer começar se apresentando? Vamos tirar para mim, para quem começa? Eu começo, vamos. O importante é jovem de espírito, isso todos os dois somos bem. É isso aí. A gente, desde 2006, fundou a Mapa de Talentos. Eu não vou me estender muito nisso, porque ao longo da apresentação a gente vai falar um pouquinho do tema, mas aí tudo surgiu da psicologia positiva. A gente começou a estudar a psicologia positiva e como é que ela podia contribuir para os processos de desenvolvimento e gestão de pessoas nas empresas. Montamos uma metodologia para identificar potencial, que é o Mapa de Talentos, incorporamos um monte de outras práticas e acabei fazendo um mestrado em Madrid sobre o tema e viemos trabalhando desde 2006 sobre o tema em diferentes perspectivas. E hoje a gente vai focar especificamente na parte de como é que eu aplico isso para os processos seletivos e como é que eu faço essa ponte do modelo de competências para um modelo já combinado com pontos fortes. Eu queria até que o comentasse isso, que é um bom gancho para falar um pouco dele. Perfeito. Em 2000, uma das coisas que eu fiz foi editar um livro sobre competências essenciais, que até foi tese de mestrado. Mas uma das coisas boas da vida é que a gente pode rever conceitos e dizer o seguinte: espera aí, será que isso funciona ainda hoje? A minha formação é em ciências do comportamento e tive a sorte de ter como professores meus discípulos do Carl Rogers. Portanto, a ligação com psicologia positiva acabou sendo natural, porque de psicologia humanista, a positiva é cruzar a ponte e ponto, está aí. Por quê? Porque buscar realmente trabalhar o potencial do ser humano. Maslow já falou muito tempo atrás de que, se nós queremos trabalhar potencial, temos que olhar os dois lados da moeda. E, de alguma forma, o que nós viemos fazendo é olhar apenas um, porque reforçando o gap que falta. E toda a nossa abordagem é não esquecer o que falta, mas principalmente trabalhar o que as pessoas têm de melhor. De alguma forma, acabamos esquecendo um pouquinho isso. E nesse momento de reflexão, nada melhor que falar disso. Bom, os rapazes já se apresentaram e hoje a gente vai falar, então, sobre psicologia positiva voltada para os processos seletivos. E o que é importante vocês saberem é que o tema não é só relevante para as empresas, para a área de recursos humanos, ele é relevante para todo mundo, para os profissionais, para os candidatos, para as pessoas que estão buscando recolocação no mercado. É importante que você conheça como funcionam os processos seletivos, o que é importante, que tem que ser avaliado nos processos, que vai fazer a diferença para esses profissionais que estão hoje em busca de recolocação no mercado. Então, fica aí, nesse webinar, vai ter muita informação importante e eu queria que vocês já começassem a acompanhar. A dinâmica vai ser da seguinte forma: nós vamos falar sobre os temas voltados a recrutamento e seleção
e eu queria que vocês depois, no final, já deixassem perguntas para mim, para os convidados, para que eles possam falar e responder as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos começar agora falando sobre, vou fazer uma introdução, né, à psicologia positiva, e também aos processos seletivos, né, como que funciona isso, até porque muita gente não conhece a psicologia positiva, então é algo relativamente novo. A psicologia positiva, ela começou basicamente por volta de 1998, foi quando começou a se falar em psicologia positiva, né? Então, 1998, anos 2000, foi quando começou. E ela começou através de dois grandes estudiosos, que é o Martin Seligman e o Mihaly Csikszentmihalyi. O Martin Seligman, ele é um psicólogo americano, e o Mihaly Csikszentmihalyi é um psicólogo croata, né? Os dois idealizaram a psicologia positiva. Então, se a gente fosse fazer assim uma descrição, né, um conceito do que é a psicologia positiva, de acordo com Martin Seligman, a psicologia é o estudo científico das forças e virtudes que permitem que os indivíduos e comunidades prosperem, né? Na verdade, a psicologia positiva, ela nasceu de uma necessidade de voltar o olhar para a questão do bem-estar, porque até então a psicologia tradicional, ela era muito voltada para a questão do diagnóstico e tratamento de doenças, até porque depois da Segunda Guerra Mundial, houve essa necessidade, né? As pessoas começaram a apresentar muito mais transtorno pós-traumático, uma série de questões voltadas à ansiedade, depressão. Então, a psicologia tradicional começou a voltar o seu olhar para esses temas. E aí, a questão da felicidade, bem-estar, foi meio que deixada de lado. Até hoje, né? Se a gente for parar para pensar, ninguém procura um psicólogo quando está bem, né? A gente procura um psicólogo quando a gente não está bem. Então, tornou-se um hábito isso acontecer. A mesma coisa na medicina, né? A gente procura o médico quando a gente está com alguma doença. Então, a psicologia positiva, a gente pode dizer assim, a grosso modo, que ela veio sanar uma questão muito importante, porque a psicologia tradicional, ela passou a cuidar muito mais a consequência do que a causa, né? E aí a gente está aí há anos falando de diagnóstico e tratamento de depressão, sem realmente voltar o olhar para o que causa a depressão, o que a gente pode fazer para que a gente minimize todos esses impactos, né, de doenças em relação às pessoas. Então, a psicologia positiva, ela cumpre um papel super importante nesse sentido. E aí, quando a gente fala de depressão, é importante também a gente trazer alguns indicadores que são relevantes, né? Até em 2017, a própria OMS já alertou que no ano que nós estamos agora, a depressão seria a doença mais impactante do mundo, né? Incapacitante do mundo. Então, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, ela estima que entre 20% a 25% da população terão um quadro de depressão em algum momento da tua vida. Então, você percebe o quanto que isso é importante a gente começar a voltar a olhar para a questão do bem-estar, para a gente evitar que as pessoas adoeçam, né? Se a gente for fazer uma pesquisa hoje acadêmica sobre artigos que são feitos em relação a essas doenças, tanto depressão, burnout, ansiedade, a gente vai ver que tem uma quantidade gigantesca de artigos que foram produzidos ao longo desses anos todos, e os artigos que foram produzidos em relação à felicidade, bem-estar, são infinitamente menores. Agora a gente está meio que revertendo um pouco esse quadro, a gente já está mudando isso, né, através da própria psicologia positiva e através da questão das pessoas realmente voltarem a olhar para a questão do bem-estar. Burnout também é uma questão super importante, que hoje é uma das doenças que mais afasta pessoas, né? A gente tem aí alguns índices da própria BRH. Um estudo de 2019, ela constatou que houve um aumento de 114% de afastamentos entre o ano de 2017 e 2018 em função do burnout, né? O que é o burnout, para quem não sabe? O burnout é um esgotamento físico e mental em razão de pressão, desafios que são superiores aos seus recursos profissionais, né? Cumprimento de metas impossíveis, trabalhos abusivos, enfim. Existe uma balança muito desigual, né, entre recursos e demandas que pode levar a um burnout. E a gente vai falar um pouco mais disso lá para frente. Tem também, a gente falando um pouquinho sobre a questão do bem-estar,
a gente entra na questão do bem-estar e felicidade em relação ao mundo, né? O que as pessoas hoje no mundo estão pensando sobre isso? A gente sabe que esse movimento não é um movimento, assim, específico, né? Único. Ele é um movimento hoje que ganhou o mundo. Então, existem países que são voltados, com suas políticas voltadas para a felicidade, para o bem-estar. Isso começou lá em Botão, na verdade, né? A FIB, que é um índice que foi criado pelo rei de Butão, né, o 14º rei de Butão, ele, em determinado momento, ele percebeu que o PIB, que é um índice econômico para medir o desenvolvimento dos países, não poderia ser o único indicador para medir esse desenvolvimento, né? Então, a gente precisava começar a pensar em outras questões também, a felicidade, o bem-estar. Então, tudo isso está relacionado também ao desenvolvimento de um país. Então, eles criaram a FIB, e esse rei, né, o 14º rei de Butão, ele viajou, ele fez estudos no país inteiro, né, nem um país tão grande assim, na verdade, e para identificar o que traz bem-estar, o que traz felicidade para as pessoas. E ele começou a perceber alguns indicadores importantes relacionados ao meio ambiente, relacionados a questões sociais. Então, não é só a questão econômica, tem vários aspectos que têm que ser considerados para a gente chegar para entender o que é a felicidade interna bruta de um país. E isso foi tão importante que em 2012 a própria ONU meio que se apropriou desse indicador também, né? Eles também começaram a levar isso em consideração. Então, houve um novo paradigma econômico, onde começou-se a se considerar muito mais economia. A questão do PIB ainda existe, né? Não é que o PIB foi ignorado. O desenvolvimento de um país precisa ter indicadores econômicos, mas tem que ter indicadores de bem-estar, de sustentabilidade, a questão do meio ambiente. Então, tudo isso é super importante. Outro case também bastante importante é do primeiro-ministro Mohamed Al Maktoum, né, que é o primeiro-ministro dos Emirados Árabes. Ele também começou a seguir todos esses indicadores da própria ONU, e ele começou a fazer, ele inclusive tem um ministério dentro, né, do que ele se propõe. Ele tem um ministério que é o ministério voltado para o bem-estar. Então, você percebe que existe um movimento em diversos países. Hoje, a ONU tem uma lista de países que são considerados os países mais felizes do mundo. Dentre eles, a Finlândia, a Suécia, a Suíça, né? Eles estão entre os primeiros lugares. O Brasil, ele ainda é um país que está com um nível muito baixo de felicidade, levando em consideração os outros países. Principalmente porque aqui no Brasil a gente tem uma percepção de corrupção muito grande, e isso também é um indicador que influencia, né, na felicidade. A gente tem a questão social, a desigualdade social imensa. O nosso PIB também a gente teve um PIB bastante baixo nos últimos anos em razão da crise econômica. Então, o Brasil foi perdendo o ranking nessa lista em função de tudo isso, né? A pobreza, desemprego, educação. Tudo isso faz com que o país ele vá caindo em relação a esses índices de felicidade. Hoje, na verdade, a maioria dos países, né, em razão até da própria pandemia, muitos países estão sofrendo consequências econômicas que faz com que todos eles também, né, diminuam essa questão da felicidade. Mas o Brasil ainda tem... uma coisa importante, o Brasil ele tem uma percepção muito negativa em relação às instituições. Isso também é um indicador importante para medir a felicidade de um país, né, porque a gente não acredita mais nas instituições políticas, jurídicas, e isso também é importante para quando a gente vai medir esses indicadores. Quando a gente fala de bem-estar e felicidade nas organizações, é importante a gente perceber que muitas das organizações que existem hoje em nível global já perceberam a importância de voltar a olhar para a questão do bem-estar dentro das empresas, né? O quanto que a gente pode trazer de políticas internas que façam com que esses profissionais tenham bem-estar. E tudo isso não é uma questão simplesmente social, né? Não é que eu quero que o meu funcionário seja feliz simplesmente porque isso... Tem isso também, tem uma questão social, mas tem uma questão econômica envolvida, né? Tudo isso traz resultados para as empresas, né? A questão da diversidade, a questão do bem-estar. Então, existe um movimento hoje,
mundial nas empresas, nas organizações, nos países, que é voltado para o bem-estar, porque percebeu-se que isso traz resultados como um todo, para todo mundo ganha, não é só o profissional, não é só a pessoa, não é só a empresa, não é só o país, é um ganho geral, você percebe? Hoje eu trouxe para vocês um case super importante, que é o case da Zappos, né, que é uma empresa que ela é um e-commerce de calçados, e essa empresa ela tem um case mundial de experiência do colaborador, experiência do cliente, muito importante, né, eles têm um sistema de uma estrutura hierárquica diferente, né, eles trabalham com holacracia, e eles têm uma cultura muito voltada, né, para diversão, criatividade, receptividade à mudança, aprendizagem. Então, eles têm, assim, uma capacidade de trazer encantamento, não só para os clientes, como também para os próprios funcionários. Eles acreditam tanto na cultura que eles têm, que eles têm um onboarding que, esse onboarding, ele dura mais ou menos um mês, né, e eles, ao final do onboard, eles oferecem para as pessoas uma quantia grande em dinheiro para que essas pessoas vão embora da empresa. Né? O tanto que eles acreditam na cultura, o tanto eles sabem que as pessoas vão querer ficar, vão querer estar ali. Então, eles fazem isso. É interessante a gente observar esses cases, porque são cases que podem ser replicados, né? Então, a gente pode se basear nisso para poder trazer programas que sejam importantes para as empresas no sentido do bem-estar. Agora a gente vai falar um pouquinho de bem-estar dos profissionais e também de desafios dos profissionais que vivem hoje no mercado de trabalho, né? O que é que as pessoas esperam hoje? Inclusive, esse ano eu fiz uma pesquisa junto com o LinkedIn, recentemente foi uma pesquisa inédita, em março, que o LinkedIn, ele divulga, quer dizer, eu fiz a pesquisa, não, eu divulguei, quem fez a pesquisa foi o LinkedIn, na verdade. Mas eu divulguei uma pesquisa que eles fizeram, né, com vários profissionais, acho que foram 7 mil profissionais da área de recursos humanos no mundo inteiro, e essa pesquisa foi para saber, dentre outras coisas, quais são as principais tendências da área de recursos humanos. A experiência do colaborador foi uma tendência muito forte para o ano de 2020, né, e o que os profissionais esperam das empresas, né, quando eles estão buscando uma recolocação no mercado. Então, o que hoje as pessoas querem? Elas querem uma vida mais equilibrada. Uma vida que tenha equilíbrio entre o seu papel profissional e o seu papel pessoal. Né? As pessoas, elas querem se sentir identificadas com as empresas, mas elas querem também atuar em desafios que sejam compatíveis aos seus talentos. E para isso é importante que as pessoas também tenham autoconhecimento, é preciso que elas entendam o que elas têm de pontos fortes, o que elas têm de talentos e quais são as demandas de mercado. Quando a gente faz esse casamento, a gente consegue entender muito mais facilmente, tem muito mais clareza da nossa carreira, né? E todo mundo ganha, as empresas ganham, os profissionais ganham, porque as empresas começam a contratar pessoas que estão mais identificadas com aqueles desafios, com aquela posição. Então, é um ganho geral, né? Então, isso que é importante. Quando a gente fala de processos seletivos tradicionais, na verdade, a gente percebe que os processos seletivos têm falhado bastante em tentar encontrar no mercado profissionais que se adequem mais à empresa, sem entender de verdade se esses profissionais têm os talentos, habilidades, conhecimentos e experiências, né, que são necessárias para aquela posição. E qual que é a consequência de tudo isso? É a consequência que a gente já viu lá na frente, né? Baixo desempenho, ansiedade, depressão, burnout, insatisfação. Então, isso traz doença para os profissionais, traz afastamento das pessoas. E não é só isso, né? Quando a gente consegue identificar os talentos das pessoas, as empresas ganham em performance, em engajamento, em retenção de talentos, diminui a questão do turnover, e com isso, as empresas conseguem ter muito mais resultados, né? Isso que é importante. E a gente tem um conceito dentro da psicologia positiva que é funcionamento ótimo, né? O que é o funcionamento ótimo? É o equilíbrio do funcionamento psicológico em que a pessoa se sente capaz de desenvolver suas potencialidades no trabalho e controlar a sua vida profissional com emoções positivas. E como é que a gente pode fazer isso? De diversas formas, né? Uma delas é através do redesenho do trabalho, né? Então, a gente
esse redesenho do trabalho, ele nasceu justamente da questão da gente trazer para o profissional o significado do trabalho, né? Mas ele é um processo bottom-up, na verdade, né? Ele não é um processo top-down, né? O próprio profissional, ele pode, a qualquer momento, fazer o redesenho do seu próprio trabalho, né? E ele pode identificar quais são as suas preferências, competências, talentos e adequar isso aquelas tarefas que ele tem, né? E também ressignificar o seu trabalho, porque não é só você tentar mudar o que já existe, né? Você pode também, através de um trabalho que você já tenha, começar a entender como funciona esse trabalho, o que você gera através desse trabalho que é significativo para você e para as pessoas. Esse é um exercício que a gente pode fazer, e muitas pessoas acabam não fazendo justamente porque elas não têm conhecimento disso. E você também pode melhorar a relação entre recursos e demandas, né? Então, hoje, o que acontece? Muitos profissionais, eles trabalham nas empresas que às vezes têm muitas demandas que não estão alinhadas com os talentos dessas pessoas, e eles têm recursos, e os recursos não conseguem dar conta disso, né? E aí, o que acontece? Todas aquelas doenças que eu acabei de falar, né? Então, quando a gente tem recursos diminuídos e muitas demandas, a gente pode levar um burnout, né? Quando a gente tem muitos recursos e poucas demandas, a gente sente insatisfação, tédio. Então, tudo isso se apresenta no ambiente de trabalho. Por isso que é importante a gente fazer esse levantamento, tá? Bom, aqui eu encerro a minha apresentação, eu encerro a minha introdução, espero que vocês tenham gostado. Quem vai falar agora vai ser o Miguel e o Hugo, eles vão dar seguimento. Deixa eu colocar aqui a apresentação deles. Está na mão de vocês. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que parabéns por essa introdução. Essa introdução é super importante, primeiro porque é uma ciência nova, e às vezes as pessoas não fazem relação quanto que é importante a gente trabalhar aspectos de bem-estar para o cenário que a gente está vivendo. E eu digo mais até, que trabalhar esse aspecto de segurança psicológica dentro da organização vai ser a possibilidade de construir uma das poucas certezas que as pessoas têm em relação ao ambiente de trabalho, porque eu acho que a importância vai ser a construção da solidez de relação que a gente tem entre as pessoas para poder colaborar, porque o ambiente de fora, como o que a gente está vivendo hoje, é totalmente incerto. Então, eu trouxe alguns temas aqui para a gente já entrar em tema. A gente poderia entrar em bem-estar, isso é tema para um outro webinar ainda, de trabalhar recursos e demandas. Então, psicologia positiva tem assunto para mais de metro para falar. Então, aqui eu queria trazer o enfoque de como é que a gente trabalha isso pensando em recrutamento e seleção, né? Tanto para o candidato como para quem está contratando. E aqui eu trouxe alguns slides já pensando em cenário. Então, primeiro cenário, isso não é novo, eu acho que talvez aqui isso muda, no momento que estou vendo hoje, muda muito mais. Então, 1/3 das funções vão desaparecer até 2030. E 70% das empresas não tem um plano de carreira bem definido. Então, nesse ponto, e a gente vai bater na tecla mais para frente, é muito mais importante eu entender quem é a pessoa e como ela quer contribuir, como é que a gente se soma e se complementa, do que eu tentar traçar um cenário muito claro, porque esse cenário claro não existe, né? É o tal do mundo VUCA, que a gente fala, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E aí, o que eu acho que a pandemia acho que foi um belíssimo catalisador para essa mudança aqui. A gente vinha de um cenário que era muito intocado, já estava acontecendo essa mudança. Eu gosto muito desse gráfico aqui, porque é legal, o lucro é importante, mas num cenário de crise, se eu não trabalhar os aspectos de sustentabilidade, a minha relação de empresa com a sociedade, com os meus colaboradores, a visão que isso tem hoje perante ao consumidor, a gente viu isso, de marcas que não souberam administrar o tom da comunicação e foram massacradas online, né? Então, o pessoal vai lembrar depois ou não é um outro tema, mas isso é uma coisa importante a se olhar. A hierarquia que começa a assumir, porque se eu não tenho clareza de papel e do que vai acontecer, é muito mais interessante eu entender quem eu tenho e como é que essas pessoas podem responder ao desafio que existe hoje. Você pega um modelo de trabalho mais horizontal e por projeto. As startups, de alguma forma, já estão atuando dessa forma. Você pega os squads lá da Spotify,
é esse modelo de trabalho, mas todo mundo de home office, essa questão da rede, de resposta rápida, o pessoal tem falado até não de times, mas de redes de times. E a ideia de comando e controle vai para dar, eu quero dar poder das pessoas, ou seja, eu quero dar condição para que as pessoas tenham condição de aprender coisas novas, de propor coisas novas, poder inovar, né? Então, o controle ele tem um fator, ou seja, não vai deixar tudo descontrolado, mas é muito mais a ideia de estabelecer uma direção e deixar as pessoas proporem como querem resolver os desafios que acontecem. Planejamento, não é que ele vai sumir, mas a gente precisa experimentar muito mais. As coisas mudam. O que eu planejei agora, não sei o que vai acontecer daqui a 2 meses. E a transparência, em função muito mais do que ou seja, a privacidade ela é importante, mas a transparência do que está sendo feito na organização. Por que as mudanças estão sendo feitas? E eu tenho visto até a postura de empresas que precisaram desligar pessoas, que assumiram uma postura muito mais sincera e transparente de apoio a quem teve que desligar, que a reação de quem foi desligado foi totalmente diferente de outras, como a gente viu com alguns casos, que o pessoal fez um vídeo, colocaram alguém para fazer um vídeo de 3 minutos para falar para 3.000 pessoas, que eu acho um absurdo, né? Então, essa é a ideia. O que muda também? Do salário, que é importante, a gente vai viver num cenário de crise, mas as pessoas vão se questionar mais se aquilo que eu estou fazendo tem a ver com o meu propósito. Se não só satisfeito com a função, mas se eu consigo me desenvolver. O chefe mais como coach, mentor. Em vez de fazer uma avaliação anual de desempenho, ter conversações contínuas. Em vez de ficar malhando os pontos fracos, identificar meus pontos fortes e ser valorizado por eles. E, em vez de ser meu emprego, é minha vida. Essa relação emprego e trabalho, quem eu sou, e eu acho que o home office ajudou muito. A gente estava brincando, a gente faz a reunião, vem o gatinho, a filha vem brincar, claro que tem um limite isso, mas as pessoas manifestam mais quem elas são, sem nenhum receio de como é que eu vou ser visto, diferente quando eu vou numa reunião presencial, que eu preciso... Então, esse aspecto é uma questão positiva. E aí eu vou passar para o Hugo já para falar desse modelo de evolução. Eu não sei como é que estão os comentários aí, porque a gente está olhando os slides. Eliette, se você quiser interromper, interagir, a gente vai fazendo esse bate-volta aqui. Eu coloquei alguns comentários aqui na tela. Estou colocando os comentários na tela das pessoas, conforme elas vão escrevendo. Legal. Bom, basicamente, eu trouxe uma definição de competências antiga. Antiga por quê? Porque de 1992 tem praticamente 20 anos. Mais. Okay? E é de Boyatzis, que é um dos papas do modelo de competência. Uma competência é uma característica intrínseca de uma pessoa que pode ser um motivo, um traço de caráter, uma habilidade, um aspecto de autoimagem ou papel social, ou corpo de conhecimento que ele ou ela usa. Agora, imagine o seguinte, okay? Tentar definir todos esses aspectos num elemento só, entendo que acabou sendo extremamente complicado. E nós vimos ao longo disso é que muitas empresas acabaram definindo competências num linguajar de recursos humanos que não contemplavam o linguajar que os homens de negócios entendiam e, principalmente, quando simplificamos conhecimento, habilidade e atitude, eu costumo afirmar o seguinte, são 3 coisas que não se somam. Por quê? Porque conhecimento e habilidade são coisas que eu vou ter que permanentemente modificar, e atitude nós sabemos que é muito mais difícil de modificar para acompanhar. Ou seja, eu estou somando 3 elementos que a princípio não se somam. E principalmente, o que nós temos que ver é que nós não estamos vivendo 25 anos atrás, que estamos saindo de um mundo linear, onde definir competências era válido até porque conseguia projetar passado, presente, num futuro aspas, conhecido. Agora, saindo do mundo linear, onde a experiência passada não garante performance futura, um mundo VUCA, onde temos disrupção, o foco tem que ser muito mais no quem, no para quê e no porquê, para poder responder àquela mudança de valores que Miguel apresentou 2 tempos atrás. E, para quem trabalhou e quem trabalha muito com recurso humano, a descrição do cargo é muito tarefeira, são atividades, e o foco tem que ser na entrega. E eu posso conseguir resultados de formas diferentes.
E ao invés de trabalhar o perfil ideal e tentar levar a pessoa para o perfil, já que estamos falando em diversidade, vamos trabalhar muito mais com colaboração e complementaridade. Ou seja, como é que nós podemos nos somar. Então, há uma mudança de modelo e não simplesmente dizer, olha, temos que avançar. Essa mudança é interessante. Queria que o processo de definição esse livro é um livro muito bom, aliás. Muito bom. Está na terceira edição em português, do Cláudio Fernandes Araújo. Para grandes decisões sobre pessoas, o importante não é o como, nem o que, mas quem. Como ter sucesso rodeando-se dos melhores. Portanto, e ele diz, e eu concordo plenamente, a questão não é só se os funcionários e líderes da sua empresa têm as habilidades certas, é se eles têm o potencial de aprender novas. E o que veio acontecendo? Qual é a dúzia de competências que todos os nossos líderes têm que ter? E se gastou mundos e fundos tentando de levar estes líderes às 12 competências. E você sabe o que aconteceu. Vamos falar claro. Okay? É muito mais interessante verificar a capacidade de aprender e de se adaptar do que propriamente tentar inserir e encaixar a pessoa onde ela não se encaixa. Eu quero lembrar uma experiência que aconteceu com uma colega nossa comentando, e que tem bastante experiência, ela já tem cargos de liderança em grandes empresas da área de veículos, de concessionárias de veículos, então tem uma experiência grande. E tentaram verificar se ela sabia determinado modelo de Ninebox. Eu sabia o Ninebox, foram 3 horas de entrevistas para tentar identificar isso, em vez de saber quem ela era e o quanto ela aprendeu em coisas que ela não sabia. É muito mais interessante do que eu saber se ela tem aquele conhecimento técnico específico, né? Então, ainda tem um enfoque para algumas coisas, sem dúvida. O conhecimento técnico, sem dúvida, eu tenho que trazer uma pequena base, mas a partir dali, eu tenho que olhar o quanto a pessoa vai aprender, né? Então, essa é uma coisa importante aqui, né? E aí... Assim, desculpa atrapalhar até, assim, interromper. Só fazendo um adendo, mas eu sinto que as empresas, elas querem pegar pessoas prontas também, né, o Miguel? É isso. Ou seja, eu quero pegar alguém pronto, quando, na verdade, no dia a dia, ninguém nunca está pronto, porque sempre acontece uma metodologia nova e a mobilidade dentro das vagas, né, na empresa é muito maior. Então, algo que não faz sentido na prática, né? E eu trouxe, para complementar, aquelas coisas tão boas que a Eliette falou sobre psicologia positiva e o Seligman. Tem uma frase do Seligman que, para mim, é fundamental. Uma rápida comparação entre a psicologia tradicional e a positiva é a seguinte: enquanto a primeira se ocupa prioritariamente em remover ou identificar disfunções, a segunda foca em manter ou aprimorar funcionamento bem-sucedido. E o que é que nós viremos fazendo nos últimos, pelo menos, 40 anos? Olhar o gap, olhar o que falta, trabalhar no que eu chamo de o modelo do déficit, trabalhar o gap. E todo esse processo de entrevistas tradicionais, ao invés de olhar o que não tem, olhar o potencial que tem. Se alguma coisa técnica falta e é necessária para a posição, já é uma barreira. Okay? Mas sempre tratar, olhar o gap, e às vezes, quando trabalhamos em processo de desenvolvimento, não, esse não é um gap, é uma área de oportunidade. É um presente de grego que estou entregando para alguém que não tem nada a ver com isso e quer ver isso de longe. Então, toda a abordagem da psicologia positiva está trazendo uma reformulação da maneira de enxergar, praticar, aplicar todo o processo de gestão de pessoas. Até porque eu dou mais espaço para as pessoas falarem. Uma coisa que é interessante para trazer uma diferença, ampliar o modelo, é o fato de eu ser capaz de realizar uma determinada atividade não necessariamente implica que eu goste de fazer aquela atividade. Deve ter muita gente aí nos comentários que, às vezes, é excelente numa atividade, mas aquilo desgasta. Ou seja, eu sei fazer aquilo, aprendi a fazer aquilo que eu precisava, mas aquilo não me atrai. Para mim, foi programar, fazer código sozinho. Ou seja, eu não tinha relação com pessoas, quando eu trabalhei com e-learning lá até 2005. Hoje, eu preciso ter gente com quem eu converso. Eu entendo, eu posso conversar com o pessoal que programa e aprender muitas coisas deles, mas eu não me enxergo programando. Mas tem muita gente que o próximo passo, às vezes, fica até tentador.
o que o mercado está pedindo. Você tem que alinhar exatamente aquilo que faz sentido para mim. Você colocou muito bem a questão do significado, Eliette. Claro. Você tem que fazer sentido para mim, tem que ter uma demanda real no mercado, sem dúvida, e eu vou fazer esse casamento, porque se eu não conseguir fazer esse casamento, eu não vou conseguir ter sucesso sustentável naquela área. Uma hora vai espanar. Se eu não tiver uma mobilidade ali, vai espanar. E como competência não significa necessariamente motivação, não é por acaso que nós temos tanto percentual de pessoas desengajadas no seu trabalho. Estão fazendo porque podem fazer, mas não porque se sentem que estão fazendo alguma coisa significativa, ou que tem a ver com o propósito, ou que realmente está tendo prazer, ou como Csikszentmihalyi diz, está fluindo naquela atividade. Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta... o que vocês pensam? Isso me surgiu agora, conversando, falando com vocês sobre atividades que a gente gosta, que a gente não gosta, e o Miguel falou que ele fazia parte de programação, que é algo que ele não gostava. Mas no mundo que a gente vive, onde a gente precisa ter skills digitais, como é que a gente vai ter que aprender coisas se eu não gosto dessa área de skills digitais? Isso é muito legal que você está falando, porque eu vou te dar um exemplo. Eu acho que é você ressignificar aonde aquilo vai contribuir para as coisas que você gosta. Uhum. Então, e como tem uma diversidade de coisas que você pode aprender no mundo digital, ou seja, e daqui a pouco o pessoal até brinca que algumas coisas para programar, você nem vai mais fazer tanto código na unha como fazia antes, você vai ter soluções para te ajudar, e algumas coisas já existem nesse sentido. O ponto é, o quanto aquilo contribui para aquilo que eu gosto. Eu vou falar de uma outra área, por exemplo, eu como músico amador, eu enxergo que a teoria é uma coisa chata, mas o fato de eu saber a teoria amplia o meu horizonte de repertório para usar outras coisas, da mesma forma que programar me dá uma independência. Ou o exemplo da minha irmã mesmo, que é bióloga pesquisadora, ela não é da matemática, mas ela entendeu que a estatística era importante para ela chegar ao resultado que ela precisava, ou seja, está ressignificado, ou seja, não é alguém que está me impondo que eu tenho que aprender aquilo, é muito diferente. Eu falo, eu preciso aprender porque eu sei que isso vai ser super interessante para eu manifestar aquilo que eu gosto de fazer, entendeu? Então, sei lá, eu não sou muito bom de falar em público. E aqui eu estou falando, sei lá, para quantas pessoas, porque eu acho que o tema que eu estou trazendo é importante. É por isso, entendeu? Não é coisa que me traz prazer. Acho que vai nessa linha, entendeu, Eliette? O próprio job crafting, né? Se você for avaliar, houve um teste, houve um estudo, né? Para chegar antes do job crafting, os dois idealizadores, na verdade, eles fizeram um estudo junto com pessoas que trabalhavam na faxina. E essas pessoas, elas executavam trabalhos que elas não gostavam. Mas dentro do trabalho que elas não gostavam, elas conseguiram encontrar significado dentro desse trabalho, porque elas começaram a fazer de maneira diferente, de maneiras que elas passaram a gostar do trabalho. Então, bem assim, o conceito de job crafting vai bem nessa linha, né, Miguel? É bem legal, Eliette, porque você está falando isso, significado pode ser do trabalho em si e no trabalho, e aí eu encontro outras coisas. No caso do faxineiro, que era um faxineiro de hospital, né? A história é super legal. Uhum. Eu estou cuidando do bem-estar dessas pessoas, eu sou super importante para amenizar um clima de tensão que sempre existe no hospital. Então, enxergar o trabalho de uma maneira diferente. Então, por isso que as empresas têm um papel, e os líderes têm um papel super importante de ajudar a criar significado, porque eu sei que às vezes você vai ter gente que vai fazer uma atividade, às vezes a gente trabalha com call center. A pessoa não vai trabalhar para sempre numa posição de call center, mas às vezes ela está fazendo aquele trabalho para pagar a faculdade ou para dar outra possibilidade para ela fazer uma coisa que ela gosta. Então, para ela ter um ambiente agradável, tá aí, entendeu? Eu vou criando significado aí. E aqui, só para a gente ir avançando, eu quero que a pessoa participe depois, a gente vai tentar acelerar a apresentação aqui e vão falando. Que legal. A área pesquisa agronômica e migrar para a área comercial. Eu já vou comentar algumas coisas aí, Ederson, pode deixar. Me lembra no final, Eliette. Aqui a pergunta dele. Estou destacando legal. a pergunta.
Entendi. Desejo migrar para a área comercial, o foco é financeiro, mas a área que gosta é pesquisa. Tem muita área de agronomia que vai poder trabalhar em função disso. A área de novos produtos é uma área que você vai ter uma ponte, já de saída aqui, para trabalhar com inovação e novos produtos e trabalhar junto com a área comercial, tá? Sem problema. Só de saída a gente tem experiência em casos parecidos. Exatamente. Na Guarani, no caso. O Guarani foi um caso interessante. Talentos, conhecimento. Aqui a gente está. Obrigado, Vitor. Legal que vocês estão gostando. Conhecimento, habilidade, experiência. Pegar o cenário de hoje, cada vez mais eu vou mudar. Conhecimento, habilidade, experiência, eu vou viver outras coisas, vou viver outras experiências. Os talentos são coisas que são mais minhas. A gente entende como capacidades naturais, coisas que eu fui escolher lá atrás, que podem evoluir, mas eu brinco que é um Iron Man. Ou seja, não é nem uma maratona, você tem que ir incorporando coisas aos poucos. Então, eu ia a favor das minhas capacidades naturais, sei lá, se tem alguém aí no público que é detalhista, certamente tem irmãos que não são tão detalhistas como vocês. A gente sempre pergunta isso e as respostas são diferentes. Então, se eu gosto de detalhe e a atividade me ajuda a falar de detalhe, eu posso aprender a técnica. Se eu não gosto de detalhe, eu vou ter mais dificuldade. Então, o que a gente olha dentro de um time é entender como é que as pessoas se somam nessa linha, né? E aqui, deixa eu ver. Como é que eu identifico talentos? Aí vai uma dica para vocês terem um olhar de quando isso acontece. Certamente vai acontecer o seguinte: vão ter desejo de manifestar isso e aprender aquela atividade novamente, vão aprender de forma rápida, não vão sentir o tempo passar, e tem satisfação naquela atividade, mesmo que tenha um desafio ou que seja adverso. Então, eu posso encarar um sacrifício, porque aquilo me traz muito prazer, apesar da situação. Eu quero complementar o que o Miguel está dizendo em relação a talentos. Talentos acaba ampliando o conceito de atitude, porque eu posso ser proativo, mas pensar estrategicamente é um talento. Vocês podem ver que algumas pessoas conseguem pensar muito mais presente-passado, e outras conseguem pensar presente-futuro, e algumas conseguem pensar os 3 tempos. Competição é um talento. Difícil injetar espírito de competição, e é bom para alguns, para vendas, por exemplo, mas não para tudo. E tem aspectos também cognitivos como capacidade analítica, visão sistêmica, são talentos que eu consigo incorporar ao longo mas se se o que eu vou fazer tem a ver com estas capacidades naturais minhas, vou conseguir me engajar mais, produzir mais e me motivar mais. E aí, o que a gente propõe para ampliar o modelo, né? Então, além de olhar o que foi, porque tem muita coisa de olhar o que a pessoa fez, se a experiência foi semelhante. Ampliar o modelo é começar a explorar, ou seja, eu quero conhecer quem é a pessoa. Então, conhecimento e habilidade eu posso avaliar por cases ou fazendo alguns questionários nessa linha, para entender se realmente ele sabe. Então, na área de TI está muito habilitado isso, né? O pessoal faz isso. Agora, a capacidade cognitiva eu vou ver através de um case, interesse, experiência, querendo explorar quem é a pessoa, nem quem eu quero que ela seja, que é o grande erro, que a gente precisa de um perfil assim, ou até uma coisa que eu brinco, o excesso de fit cultural. Você vai trazer gente que às vezes é muito parecida, que não vai desafiar a visão, que às vezes precisa ter alguém que tem valores comuns, mas que desafia a tua visão. Olha, vamos por outro caminho. É importante ter esse espaço para poder responder com velocidade as coisas. E olhar as entregas e resultados esperados, ter os aspectos comportamentais, sem dúvidas, né? A gente sabe que não é novidade falar que as pessoas são contratadas pela técnica e são demitidas pelo comportamento, e quais são as motivações e drives dessas pessoas. E aí a gente tem 3 casos que a gente quer comentar, e eu vou até voltar para a tela aqui. É isso aí. Que eu acho interessante. O primeiro caso que caiu na nossa mão é o caso da MetLife, uma empresa que vende seguros de vida. E olha a exigência da empresa. Quem vem para a empresa não tem que ter vendido seguros antes, ou seja, conhecimento, habilidade e experiência zero. Tá? A empresa estava disposta a treinar esse pessoal de zero até que consigam fazer. E estavam fazendo a seleção com base em testes de personalidade. Okay? E aí nós conseguimos identificar
quem eram as boas pessoas naquela organização, que traziam bons resultados dentro da cultura daquela organização, e os critérios de seleção foram completamente diferentes. Ou seja, foi, de alguma forma, um embate ao conceito tradicional de modelo de competências, porque não quero que traga nenhuma experiência prévia, nenhum conhecimento, vai aprender tudo aqui. Agora, veja só, cada pessoa que vinha tinha que ser pessoa jurídica, deixava o emprego e a MetLife investia $20 mil por cada pessoa para que comece a produzir daqui a 6 meses. Vocês imaginam que uma empresa que quer ampliar 1.000 seguradores, quanto isso representa o erro no processo de seleção? Erro não só para quem traz, mas também para quem vem, que deixou o trabalho, deixou uma, aspas, segurança, para encarar um modelo no qual é absolutamente novo. E outro... Foi bem interessante, Muito. Porque como a gente pegou de sair da ideia de capacidade natural e capacidade de aprender, não foi só informação para trazer se a pessoa realmente tinha coisas que eram interessantes para aqueles desafios, se tinha interesse, se tinha drive. A informação foi utilizada para desenvolver essas pessoas. Legal, eu vou trazer essas pessoas para dentro da minha organização. Não é só um filtro, ou seja, eu estou usando a informação para desenvolver. E um caso de uma fintech que a gente está atendendo, que é a Fiduc, é o mesmo princípio, ou seja, a gente está trazendo gente que tem alguns critérios técnicos que são importantes e vão sendo filtrados, e até pessoas que têm que ter idoneidade, etc., porque eu estou lidando com um agente autônomo, mas eu tenho que ter algumas capacidades naturais, não para clonar, a gente quer ter uma ideia de quem são e como é que a gente desenvolve esse grupo. Então, é muito mais para a mentoria dessas pessoas que estão chegando. E tem um caso interessante, terceiro e último caso, que é um caso de candidato, tá? Que é muito interessante pelo seguinte: uma pessoa que trabalhava na área de locadora de veículos, hoje ele tem uma startup, que é uma startup que está no setor, mas todo o início de projeto dele, eu vou me encaixar no mercado, e na hora que eu me encaixo no mercado, eu vou vender o meu projeto. O meu projeto era montar locadoras para veículos de luxo, na época que não tinha locadora para grandes executivos, etc. De alguma forma, ele estava se planejando para dizer o que o outro quer ouvir, ok? Ao invés de dizer e mostrar quem ele é. E o nosso processo foi o seguinte: peraí, você tem uma coisa que é muito mais valiosa, ok? Mostra o que você tem e conta o que aconteceu com ele. E aí foi bem interessante, porque ao invés de ele ser contratado para uma vaga comercial normal, que é o que ele estava propondo, ao ter espaço para apresentar isso, ele tomar essa postura, ele foi convidado para tocar um projeto, ele abriu uma área que não existia dentro da empresa, porque alguém acreditou no projeto dele. E a área dele foi comprada por uma outra empresa e agora ele está com uma startup, ou seja, a trajetória dele mudou a partir do momento que ele trabalhou autoconhecimento e falou, pô, eu tenho capacidade aqui, tenho conhecimento do mercado, eu vou propor uma coisa diferente. Então, a gente queria trazer esses 3 cases para mostrar essa ideia aí de como é que funciona do lado do outro. E aqui, só para avançar, e a gente já está bem mais próximo do final e quero ouvir de vocês algumas perguntas e comentários, que a gente, ou para onde caminham, pelo menos para onde eu gostaria que caminhasse, né? Buscar dos processos seletivos, saber não só se o candidato sabe fazer, mas o que ele ama fazer. Eu quero saber dos hobbies, eu quero saber do voluntariado, eu quero identificar as capacidades naturais, como é que ele pode aplicar para aquele desafio. Eu quero entender a capacidade cognitiva dele, como é que ele aprende, como é que ele resolve problemas. Então, estudo de caso, apresentação, hackathon, todo esse tipo de coisa estimula que a pessoa se manifeste de uma maneira mais autêntica e dá uma solução que não é necessariamente aquilo nem que eu esperava ouvir. Até para me surpreender, eu chamo aquela pessoa, né? Então, se eu tenho muito formatado o que eu quero ouvir daquele candidato, eu estou perdendo uma oportunidade enorme de inovação dentro da empresa, né? E, claro, os valores têm que estar alinhados com a cultura que eu quero construir. Isso acho que talvez seja o primeiro item a confirmar se tem alguma correlação. E considerar os valores são os aspectos culturais manifestados no dia a dia das empresas. Né? Eu quero aqui comentar um case da MetLife mesmo. Okay? Se constatou que um dos valores que os candidatos traziam contribuía diretamente para um desempenho diferenciado.
E qual era o valor? Aquele produto que eu estou vendendo traz um benefício real ao meu cliente. Ou seja, não estou empurrando o produto. Ou seja, este é um valor que ele tem, ok? Como pessoa. A contribuição que eu vou dar para o processo no qual estou inserido é fundamental. Diferentemente de outros que dizem, qual é o produto? Deixa ver, pegou a pastinha, saiu vender. E o que fazia também a diferença era esse aspecto do significado que ele tinha ao poder fazer o trabalho dele. Exatamente, muitas empresas elas investem em premiações, compensações salariais, e isso assim, até representa um ganho em termos de bem-estar, mas a gente sabe que ele é breve, né? Assim, o bem-estar que a gente vai trazer para as pessoas a longo prazo, ele envolve significado. Legal. O Vitor fez um comentário aqui que eu acho interessante em relação a um profissional que, a princípio, descartou, mas a empresa resolveu contratar novamente e a pessoa alavancou as vendas da empresa em 300%. A gente sabe que isso acontece e o quanto se perde, porque inclusive esse caso da fintech, um dos candidatos que, a princípio, não seria aprovado, é um dos melhores quadros que está lá e está super bem, obrigado, né? Bom, e também isso me traz à tona o seguinte, na própria MetLife, ok, o cara que mais vendia foi classificado como introvertido. Introvertido e diz, não, peraí, ok? E aí temos que sair das dualidades. Eu posso ter a capacidade de abrir portas, mas de sustentar a relação com o cliente. As duas coisas são importantes. E sair da polaridade de extrovertido e introvertido, porque estou colocando, mais uma vez, etiquetas. O Jorge Paulo Davi Barbosa coloca um negócio aqui, outra pergunta. Muito se fala que o profissional tem que mudar e o que tem que mudar para se adaptar ao mercado. Então, é engraçado, porque muitas vezes as empresas, mesmo que tenham um negócio disruptivo, ainda tem essa mentalidade de tentar encaixar a pessoa na caixinha. A mudança, ela tem que acontecer, não tenha dúvida. E vai acontecer. Mas acho que ela parte de uma coisa que a gente vai falar e que Eliette falou logo lá no começo, que é do autoconhecimento. Ou seja, eu preciso me conhecer para entender aonde eu me encaixo dentro das demandas, onde eu posso contribuir mais. Aí eu vou ter resultados muito diferentes, vou me destacar também. Aí eu vou ter mais força para até enfrentar a adversidade. Eu quero ser isso porque eu acredito que eu tenho condição de contribuir para isso. Outra coisa, desculpa. Uma coisa importante que eu abordei, inclusive, até numa outra live que eu fiz, é a questão, assim, das próprias empresas, do profissional, primeiro, ele não ter o autoconhecimento, né? E assim, a gente sabe que a gente vive um mundo que não houve uma ruptura do que a gente tinha no passado para que a gente tem hoje. A gente vive um mundo onde os modelos, eles convivem, navegam, né? A gente vê empresas bastante disruptivas, inovadoras, com abordagem ágeis, empresas muito antenadas com esses novos modelos de mercado, e a gente vê as empresas antigas ainda naquele modelo de comando e controle, com hierarquia verticalizada, com tudo aquilo que era do passado. E assim, não houve uma ruptura, e isso até os sociólogos falam, né? A gente não passou de um momento para outro, a gente está numa transição. E a gente percebe que os profissionais também estão nessa transição. A gente percebe isso muito facilmente até nessa questão da pandemia, porque muitas pessoas, eu tenho clientes, por exemplo, que trabalham em empresas e eles tiveram que transformar o home office, né? Assim, os profissionais que estavam fisicamente trabalhando num call center gigante, colocaram todo mundo para o home office. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas, elas tiveram uma facilidade enorme de trabalhar no home office, e inclusive começaram a produzir mais do que elas produziam, ou seja, a produtividade foi muito maior, e outras pediram para voltar. Não, eu não quero, eu quero ter chefe, eu quero ter alguém ali mandando eu fazer, eu não consigo trabalhar bem no home office porque não tem autonomia, não tem muito bem desenvolvida a questão do autogerenciamento, mas isso é desenvolvido. Na verdade, as pessoas também estão muito acostumadas com as empresas que não fazem com que elas desenvolvam isso. Vocês também concordam? Concordo plenamente. Acontece isso, né? Ou seja, as pessoas não foram habituadas a isso, e tem gente que tem mais autonomia
naturalmente, tem gente que não, mas é uma coisa que é importante trabalhar nas pessoas, para que eles possam entender que hoje em dia é a mudança, né? Ou seja, vai ser isso. Não estou falando que não vai ter responsabilidade, aquele negócio da gig economy, né? Cada um faz um projeto e trabalha por projeto, mas tem esse papel da empresa de ajudar a fazer essa transição, né? Por isso até que eu trouxe algumas perguntas aqui para poder explorar e coisas que os recrutadores podem fazer, né? Então, que tipo de resultado a empresa precisa, que interesses, pontos fortes ajudam alguém a ser bom nisso. Ricardo, eu vou até pausar porque o teu ponto é muito, muito importante, tá? Até porque isso é um preconceito de um viés gigante, que se você for fazer, não sei se você já viu estudos sobre empreendedores, né? O quanto que a pessoa caminhou para chegar ao modelo de negócio diferente de resultado, a faixa etária é mais ou menos 40 a 45 40 a 45, tá? Então, a experiência deve contar sim, inclusive a experiência não bem sucedida, tá? Então, eu já ouvi gente falar, eu quero saber se a pessoa, como empreendedor, já quebrou a cara, porque senão como é que ele vai administrar um insucesso ali? Ou seja, como é que ele vai dar a virada? Ou seja, que grau de resiliência essa pessoa tem? Então, eu entendo isso, eu acho muito errado esse aspecto de ter preconceito nesse sentido. A gente trabalhou com empresas que tinham as 3 gerações e as pessoas tinham que conviver junto. Legal, modelo PERMA, sistema de classificação dos pontos fortes podem ser explorados dentro de uma entrevista também nos empregados. Legal. Eu vou até voltar para o slide, porque o slide diz muito em relação a isso. Então, quando a gente fala do tipo de resultado entrega a empresa precisa, primeiro do modelo PERMA, eu vou entender questões de valores, né? Ou seja, posso promover emoções positivas no momento da entrevista. Não pode ser uma coisa de aprendizado, pode ser um momento agradável, mesmo que eu não seja contratado. Não precisa ser um momento desagradável em que eu me sinta avaliado o tempo inteiro. Esse é o primeiro. Eu estou falando de significado. Significado, ou seja, buscar conectar o que a pessoa acredita e o que a gente tem em termos de valores. Tem conexão ou não tem conexão? Essa é a primeira coisa que eu poderia fazer em relação ao modelo PERMA. No que a pessoa se engaja, ok? O que ela fez que fez ela vibrar ou faz ela vibrar até hoje, tá? Como se dão os relacionamentos dela e checar as realizações dela. Sem dúvida que esses 5 elementos que o modelo PERMA tem podem ser traduzidos em perguntas que nós, de alguma forma, temos uma série de perguntas que acaba abordando o modelo, ok? Talvez não de forma ordenada, mas que os 5 pontos estão com certeza... Você pode explorar, né? Porque te energiza. Então, aqui tem... Olha que interessante, essas perguntas, quando você trabalha com um modelo como esse, a pergunta que eu como entrevistador, vou fazer pode ser a mesma pergunta que eu, como candidato, a procurar me conhecer, posso fazer. E aí eu tenho uma questão de transparência, porque, na verdade, a gente está explorando coisas que são interessantes para mim. Quando eu pergunto o que energiza ele, eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu quero saber se tem alguma coisa dentro da minha organização onde eu posso entregar que eu sei que energiza ele, que a pessoa vibra e que aquilo pode atender a um desafio que o meu time tem. Que coisas você faz bem e é reconhecido por isso, ou seja, são coisas que me trazem satisfação, que temas me interessam mais, que eu aprendo rápido, em que atividades você não sente o tempo passar. Você percebe que é bem diferente do que falar você lida bem com pressão ou não. Eu posso até ver pelos temas que interessam ele, dependendo da atividade que ele fala, e é uma atividade que demanda pressão, sem ter que perguntar se ele lida bem com pressão. Ou como lida com conflito, ou como ele soluciona problema, ou como ele se adapta. É o tipo de, muitas vezes, competências que tem um formato pré-estabelecido com resposta pré-estabelecida. E se perde totalmente a autenticidade na entrevista. Tem muita gente, o que a gente quer migrar, e eu acho que é importante, aqui respondendo, acho que o comentário foi colocado, eu não quero que a pessoa ensaie para a entrevista, eu quero que a pessoa se prepare para a entrevista. Eu acho que a Eliette acredita muito nisso também, né? Também. Sim. E aí... Porque, assim, os modelos de entrevista, na verdade, quando a gente faz um processo seletivo, é sempre uma aposta, né? A gente não tem como a gente dizer realmente
100% de certeza, mas a gente quer uma aposta com menos risco, não é verdade? E é importante que a gente entenda, os dois lados ganham. Se eu sou autêntico, se o processo seletivo me permite ser autêntico, porque você fazer perguntas que você, sabe, tem perguntas que eu não entendo por que existem, como, por exemplo, eu perguntar para a pessoa, por que eu não tenho que te contratar? Esse é o tipo de pergunta que a pessoa saia justa, que só vai causar constrangimento na pessoa, e no final das contas ela vai dar uma resposta do tipo: ah, você não tem que me contratar se você encontrar uma pessoa melhor que eu, alguma coisa assim. Mas o que ganhou nisso, no final das contas? Nada. Absolutamente nada, ninguém ganhou. Você percebe? Você não conseguiu extrair nada desse profissional que você pudesse identificar nele alguém que esteja compatível em termos de várias condições, né? Por vários aspectos. A gente tem que elaborar melhor as perguntas. Eu queria comentar uma coisa bem rápida. Tem uma seguradora na Inglaterra que, desde 2008, está aplicando o processo de pontos fortes com entrevista. E o custo de contratação caiu pela metade, tá? O tempo de onboarding caiu por 1/3, tá? A satisfação dos clientes aumentou 30%, porque, ou seja, faz 12 anos que eles já estão nesse caminho. E nós, de alguma forma, temos que acelerar o processo para poder aproveitar o que existe de bom nas pessoas, que as pessoas possam realmente trazer a sua melhor versão, tá? E isso vai impactar. O ano passado vimos 33 milhões de brasileiros com burnout, reforçando o que você falou no início, tá? A troco de quê? A troco de que, eventualmente, estou trabalhando para sobreviver. Okay? Nós temos que sair dessa curva e trabalhar não só para sobreviver, é para viver plenamente. É o que merecemos. Vamos. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Tem uma pergunta do Felipe aqui na tela. Vou comentar. Com a mudança do tipo de trabalho indo mais para o tecnológico, se essas pessoas se atualizarem, não podem ter mais oportunidades? Podem ter, precisam se atualizar. Sem dúvida. Só que eu acho que a oferta é tão grande de coisas para estudar. Na pandemia, eu não sei como é que foi. Tinha live saindo até da geladeira aqui, né? Então, a gente sabe que tem muita opção e é tentador falar, olha, tem esse curso gratuito aqui, esse é o tema da moda. Eu tenho que encontrar alguma ressonância do tema dentro de mim, mesmo que seja um desafio aprender aquilo, entendeu? Que seja uma coisa nova para mim e que eu me surpreenda comigo mesmo. Nossa, eu nem imaginava que eu podia aprender aquilo. Então, é legal explorar e tem que se atualizar, mas eu acho que não pode ser uma coisa só pelo que o mercado pede ou pelo que qual o salário que vai vir, porque você tem que sentir, porque mesmo uma atividade dessa que o mercado pede, vai ter pressão, vai ter decepção, vai ter adversidade. E se eu não conseguir encarar isso e aquele tema novo de uma maneira adequada e com prazer, uma hora vai espanar, né? Não adianta, é que nem eu posso estudar vários estilos de música e achar importante ser versátil, mas tem alguma coisa que tem mais a ver com o que eu gosto, com a minha voz, né? Mas também tem um assunto que pode encaixar tranquilamente com essa pergunta do Felipe. É muito mais a habilidade de aprender coisas novas, e aí pode ser tecnologia e pode ser outras coisas, ok? Eu estou disposto a me renovar. Olha só, exatamente faz 20 e poucos anos que eu joguei muita coisa que aprendi lá atrás, porque senão não conseguiria me renovar. E não é necessariamente tecnologia. E quando a gente fala de transformação digital, eu acho que é um aspecto extremamente importante aqui. Ter mindset digital e não necessariamente entrar com aspectos técnicos da parte digital da coisa. Ricardo Almeida, mais uma pergunta bacana sim, aqui. Se sim. o home office vai fechar muitos escritórios físicos de algumas empresas. Eu acho que sim. Vai. Eu acho que sim, e eu espero até que mude o seguinte, que mude até a questão da famosa semana de 4 dias. De 5 dias, né? Para virar para uma semana de 4 dias. A gente vai aprender que dá para ser produtivo, tão produtivo quanto, com menos horas. E você sabe que a Electrical de Call Center tem gente que está sendo mais produtiva porque não tem que pegar ônibus, trem, 2 horas até a hora do local do trabalho, não tem que aguentar o barulho
das cabines do lado. E é claro, né? É óbvio. Não tem que rir das piadas de tiozão do chefe. Por exemplo, fácil, né? Na reunião, você não tem reunião, você tem menos reunião inútil. A reunião que você faz, ela é mais pontual, ela não dura 3 horas. Tem coisas que são só vantagem. Deixa eu avançar aqui. A gente já está. A gente já estourou. Recomendação para falar como falar dos seus pontos fortes. Claro que primeiro você tem que explorar para conhecer. Não fala só das atividades, formação e conhecimento. Quando for conversar, conta como é que você aplicou os seus talentos, que conhecimento e habilidade você usou para resolver os desafios, quais resultados você trouxe. Para você ter uma ideia, aquele candidato que a gente comentou, na descrição e na conversa, estava um descritivo de atividades, o que ele fez, não que resultado ele trouxe, o que desafio ele enfrentou, não mencionou o que dava mais satisfação, o que ele aprendeu de surpreendente sobre ele. Quando a pessoa fala sobre isso, primeiro, vai mudar o tom de voz, vai ficar mais descontraída, até o vocabulário vai ser mais natural e mais amplo. Emoções positivas afloram. E até na hora de perguntar, a famosa pergunta, que todo mundo pergunta, qual que é o teu ponto fraco, ou que coisa você gostaria de melhorar, talvez ele fale isso de uma maneira mais equilibrada e sincera e tenha até mais espaço para entender. Legal, ele reconhece que não é necessariamente uma coisa em vez da outra, né? Todo mundo tem um gap, mas a gente concentra tanto no gap e no perfil ideal que eu tenho receio de falar sobre as coisas que eu não sei, né? E outra coisa é contar como é que você se compôs com os outros para atingir os resultados. Isso são dicas que são super importantes para vocês trabalharem. Não sei se quem quiser dar um print dessa tela e da outra tela, ou a gente até posta depois a imagem, que é uma coisa que é interessante aí. No Instagram eu posto depois. Essa pergunta é ótima. O que é o mindset digital? Eu vou até pedir para o Hugo responder, porque ele leu coisas interessantes sobre o tema aqui. Não, basicamente, estar aberto a outras formas de fazer as coisas, de trabalhar com muito mais celeridade, tá? E o mindset digital tem muito a ver com o growth mindset, o mindset de crescimento. Ter flexibilidade, okay? Estar disposto a aprender coisas novas. A famosa divisão em quem é analógico e quem é digital, para mim, hoje praticamente não existe, porque o analógico não consegue sobreviver, porque não estaria nem sequer falando aqui com a gente. Okay? Ou seja, para mim, mais digital, ao invés de dizer estas são as 6 competências digitais que, mais uma vez, nós vamos ter que aprender, e sabemos que, basicamente, não vamos conseguir aprender todas elas, é estar aberto a nova experiência. Estar aberto a que as coisas podem acontecer de forma diferente. Veja só, o que aconteceu agora com a pandemia? Okay? Nós acostumamos muitíssimo rapidamente a trabalhar com office. Tá? Okay? E as pessoas tinham preparação para mindset digital? De alguma forma, sim. Outros nem tanto, né? Mas outros nem tanto. Mas a questão não é essa. É muito mais estar aberto à nova experiência. Obrigado, Paulo. Até diria o seguinte, Maia, a gente conversa com o pessoal de digital e de empresas de tecnologia, eles têm implementado parte de conhecimento de metodologia ágil e tudo mais, tá inserido dentro da cultura deles, do DNA deles, mas quando a gente fala de colaboração, de saber quem eu tenho e de trocar, o grande desafio é esse, ou seja, como é que as pessoas interagem entre si, ou seja, mais uma vez, a gente vai ter um meio digital, mas o desafio volta a ser pessoas. Madeleine, muito legal o que você falou. Sem dúvida. Prazer te ver aí. O desafio vai ser fazer a gestão do time à distância, não tenha dúvida, e para isso você precisa ter momentos de conversa do time além do momento de trabalho. Você sabe que eu tenho um colega de mestrado, ele agora está numa outra startup, mas ele era da Apple, e a Apple tinha um ritual em que as pessoas que trabalhavam nos projetos, não precisava ser do time, você tinha um one-to-one como se fosse um happy hour para conversar da vida, conversar como é que estava a família, o que ele estava fazendo, o que ele estava estudando, de maneira autêntica, não tinha nenhum vínculo com uma conversa de trabalho, né? Então, você tem ter essa relação mais próxima, apesar da distância, e é muito engraçado. Hoje eu estava conversando no WhatsApp com a turma do mestrado.
eu acho que eu nunca fiz tantas conexões significativas com as pessoas, e a Madê sabe do que eu estou falando, do que antes, quando eu estava presencial, tipo, perdendo tempo, indo de um lugar para o outro. Exatamente. Exatamente. E olha, eu vou dizer o seguinte, ok? Comigo a mesma coisa, e eu tenho alguns anos a mais do que Miguel. Quer dizer, ampliou a rede incrivelmente. Ok? Vamos para a conclusão? Vamos, acho que a gente já vai para a conclusão aqui. Basicamente, pegando essa abordagem do que a gente está propondo aqui, para o candidato, autoconhecimento, então vão fundo nesse aspecto, seja, claro, vão aprender tudo que você tem que estudar de ponto de vista da tecnologia, que é importante para as áreas que, primeiro, que vocês são atraídos, mas para saber do que me atrai, eu preciso me conhecer. Preparação diferente de ensaio, ou seja, eu preciso me preparar, mas não ter um robô para as perguntas que as pessoas costumam fazer. Entender como é que eu posso e quero contribuir para aquele desafio da empresa. É o que o candidato que a gente comentou falou. Olha, eu quero contribuir para uma coisa que não existe, mas eu sei que é uma oportunidade enorme de negócio. O que vai acontecer? Você vai ser mais assertivo na hora de escolher, e vocês têm que também estabelecer esse processo de escolha. Olha, eu sei que o mercado está difícil, mas se eu não direciono a minha energia para uma coisa que me atrai, eu vou dar tiro para todo lado, eu vou dispersar a energia, enquanto eu tenho oportunidades que estão adequadas, e elas estão aí, né? Elas existem, né? E para a empresa, em vez de definir o que eu quero ouvir, eu vou explorar, vou descobrir o potencial da pessoa, pode ser uma experiência agradável para as duas partes, e aí a gente vai trabalhar o famoso employer branding, que todo mundo tem falado hoje. A abordagem é menos mecânica, vou ter complementaridade nas equipes, vou ter maior diversidade, não só de gênero e de perfil, mas também de pensamento. As pessoas pensam diferente de mim, têm valores comuns, mas pensam diferente. E aí também vou aumentar o grau de assertividade. Então, resumindo do que a gente tinha para falar hoje, são esses os temas. Eu quero ouvir de vocês agora, acho que a gente agora já está 1h12 de live, aí vamos ver quem tem pique para a gente fazer mais algum fecho e comentar mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Espera aí. É isso mesmo. Ou seja, o Alfonso está comentando uma coisa interessante aqui, que o contexto é uma coisa importante para entender o momento da pessoa e o momento da empresa, ou seja, se aquilo faz sentido para o momento da empresa. E até tem um slide que acabou não entrando aqui, que é uma sequência do que a gente costuma fazer na hora de olhar esse trabalho. Ou seja, eu vou entender quais são os desafios, quais são os resultados que a gente quer entregar, e o contexto é super importante, porque às vezes eu estou passando... Não só da pessoa, como também da empresa. Às vezes, para a empresa, se a empresa já está estruturada, e eu sou uma pessoa que prefiro trabalhar no ambiente estruturado, ok. Se eu gosto de estruturar as coisas do zero, talvez eu me dê melhor. E é importante porque eu vou desenvolver outras coisas e aprimorar o que eu tenho. E aí o que a gente está falando, Alfonso, é muito interessante o seguinte: eu vou incorporar outras coisas para aproveitar melhor as coisas que eu tenho. Então, eu posso incorporar talentos que não são tão evidentes em mim, mas sempre para fazer com que as coisas que eu tenho de bom brilhem. Bom, gente, a gente já estourou os tempos. Tem mais alguma coisa para você falar, né, Miguel? Não, aqui a gente já falou. Basicamente, hoje era uma mensagem final. Mas eu acho que foi super simples, porque as pessoas fizeram muitas perguntas, as pessoas gostaram bastante da live, todo mundo participou. Peço até desculpa se alguém fez alguma pergunta, a gente acabou deixando de falar, mas eu vou ver se eu consigo responder depois nos comentários. Claro. Eu espero que vocês tenham gostado, e pelo que eu vi, né, todo mundo com feedback positivo aí, dizendo que gostou, então eu acredito que vocês gostaram sim. E vamos continuar fazendo esses webinars, lives e mais eventos online. Agora é tudo online, né, gente? Agora é isso que a gente tem pela frente. Mas que traga conhecimento e agregue para vocês, para que vocês possam também sair daqui com informações relevantes para a carreira de vocês, né? Então, não adianta fazer live se vocês não participam, não adianta fazer live se a gente não tem uma proposta de valor para oferecer também. Não é verdade? Sem dúvida. É isso. Eu queria agradecer
todo mundo que participou, você, Eliette, pelo convite, né, da gente fazer essa parceria mais uma vez, fazer mais uma live, pelo tema que a gente gosta tanto, né, a gente tem em comum da psicologia positiva, de estudar como é que a gente pode compor bem-estar com produtividade e realização. E a última frase que a gente queria trazer é essa questão que é o pessoal do MIT, o Michael Hermer é do MIT, que é o segredo do sucesso não está em prever o futuro, porque a gente nem sabe o que vai acontecer, mas nessa capacidade de adaptação às coisas que estão acontecendo. Então, vamos considerar quando vai ser considerar esse processo de adaptação mais do que definir quem são as pessoas. Alguém perguntou se tem data da próxima. Olha, vai logo, porque estava conversando com o Miguel, porque aqui nós lançamos os conceitos. Numa próxima, queremos mostrar como se implementa um projeto de entrevistas por pontos fortes. Isso fica um desafio aí. Aí vamos ver se o pessoal se interessa, a gente avança com isso. Quem quiser, coloca assim, aí eu quero. Sim. Pode Perfeito, colocar. Pode colocar, pode e a gente colocar. marca. É isso aí. Em relação aos slides, algumas perguntas eu vou colocar depois lá no LinkedIn, no meu perfil e também no Instagram, tá bom? Gente, brigadão. Brigadão, uma boa noite uma boa a todos. Noite para vocês. Obrigado pela Obrigado, participação. Eliette. Tá bom, obrigado. Bom descanso, boa janta, bom sequência de home office para quem tem mais alguma coisinha aí. Até mais, gente. Tchau. Tchau.